nós vamos continuar aqui agora a analisar esse post aqui que eu mostrei para você na aula anterior, né, que é o post que a gente já vem usando nas aulas anteriores, nos módulos anteriores. E é um post que eu já terminei basicamente ele, pelo menos a parte grosseira e objetiva desse post já está pronta, tá? E que é esse post aqui que está dentro do meu site, né? Negócio online, o que você precisa saber antes de começar. E esse post já está completamente otimizado aqui segundo o meu plugin Yoast SEO, certo? Então, como você pode ver aqui, na minha parte de palavra-chave, né, que é a minha palavra-chave, como eu falei para você na aula anterior, é negócio online. Ele já está aqui todo verdinho, né, todo otimizado aqui. Na parte de legibilidade também, que é um pouco chato de fazer essa parte de construir, ela já está também tudo verdinho, ó, não tem nada laranja aqui, tudo nem vermelho, né? Então eu segui todos os padrões aqui do Yoast e eu fiquei com esses dois, com essas duas partezinhas aqui, com essas duas legendas aqui verdinhas, né? Ou seja, uma legibilidade boa e um SEO bom também, né? Ou seja, está bom. Esse post aqui, tecnicamente, é um post quase que perfeito, segundo os padrões do plugin aí, né? É um post que ele não vai mais reclamar comigo e dizer que está faltando alguma coisa. Então esse post aqui é esse post aqui que eu coloquei aqui em um PDF para ficar maior, para a gente ver, para a gente ler, né? E na aula passada a gente falou sobre as headlines, né? Se você viu a aula passada, nós falamos sobre as headlines. Eu estou indo aqui por etapas aqui no seu post, ensinando você a fazer na prática esse post, um post semelhante a esse, né? É claro que eu não vou digitar um post para você ver, porque isso ia tomar muito tempo, então eu vou usar esse aqui que eu já otimizei. Eu otimizei o máximo que eu pude aqui, mas ainda tem otimizações que eu vou fazer, ainda não está satisfatório para mim. Por exemplo, uma das coisas que eu acabei me dando mal aí foi que eu diminuí essa palavra-chave, ela estava com 22 ocorrências dentro do texto. O meu plugin Yoast, ele estava dizendo que estava ótimo, né? Mas ele continua dizendo que está ótimo, né? E eu reduzi assim o máximo, né, que eu pude de palavra-chave, e agora eu tenho só 11 vezes essa palavra-chave aparecendo dentro do meu texto. Só que eu fui conferir nos mecanismos de busca, como o Google, e o meu texto, depois que eu fiz essa otimização, perdeu posições. Então eu caí ali tipo umas 8 posições, por conta de ter retirado essas palavras-chave, porque eu estava com medo do Google considerar isso como spam, como uma tentativa aí, de ranqueamento, né? E não que eu não estava sendo honesto com o que eu estava escrevendo. Então, acabou que eu fui punido por conta disso, eu perdi posições, de certa forma, não exatamente punido, né? Mas eu perdi posições por conta dessa alteração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar essas palavras-chave novamente, né? Então, eu tinha reduzido, tinha substituído por outras palavras, mas eu vou aumentar. Então, eu vou, acho que, deixar com umas 18 palavras-chave aí, por conta da porcentagem de palavras que eu tenho nesse post aqui, como a gente já viu em aulas anteriores. Então SEO é assim, eu estou mostrando isso aqui para você entender que SEO é dessa maneira que você trabalha. Você vai testar, você vai ver se funcionou, se deu certo, né? Você vai ficar mexendo até o ponto do seu post estar realmente satisfatório. Então essa foi uma atitude que eu tomei, que eu percebi que não surtiu um efeito positivo. Então eu vou aumentar, tá? Bom, então na aula passada nós falamos sobre as headlines, né? Eu te mostrei alguns exemplos de headline, certo? Falei para você até dessa imagem que eu coloquei aqui, né? Falei para você também do primeiro parágrafo, certo? E agora nessa aula eu quero continuar explorando esse texto com você e dando algumas dicas para que você faça nos seus próprios textos, para que você faça nos seus próprios posts, tá? Aqui é o final aqui do meu post, né? Eu fiz algumas observações aqui, né, do que eu fiz nesse post. Eu vou até ler isso aqui para você. E eu abri esse outro post aqui para a gente ficar conferindo aqui. Bom, então vamos seguir aqui a minha orientação que eu coloquei aqui nessas anotações que eu fiz embaixo do post, tá? Para mim ir explicando para você, para que você possa também seguir meio que isso aqui, certo? Então vamos lá. A palavra-chave em foco aparece no primeiro parágrafo do texto.
Então uma das coisas que você vai precisar observar, que é interessante, né? Não só você tem que colocar a palavra-chave aqui na sua headline, lógico, né? Você já viu isso e eu acho que você já está entendendo isso nas aulas anteriores, como ela também é interessante que ela apareça logo no primeiro parágrafo do seu texto. E outra coisa também, quanto mais você puder puxar essa palavra-chave para cá, logo para o comecinho, melhor, certo? Então se você puder começar logo com ela, melhor. Agora é claro que escrever não é uma coisa robótica, né? Não tem como eu fazer de maneira robótica. Então, no meu caso aqui, eu não consegui colocar ela aqui no começo. Mas aqui está valendo, ela está aparecendo no meu primeiro parágrafo. Então, isso aqui já é um texto que está sendo escrito de uma maneira confortável aí para os robôs aí, para a parte de SEO, né? Então, como eu falei para você, é impossível falar de conteúdo para a internet sem falar também de SEO, né? Bom, então vamos lá. A densidade de palavra-chave é de 0,9, o que é ótimo. A palavra-chave em foco foi encontrada 11 vezes. Então o plugin está dizendo que é ótimo, né, a minha densidade de palavra-chave, só que eu, como eu disse, eu já conferi no Google e eu caí de posição. Então eu vou aumentar mais essa densidade. Mas quando eu estava com 22 palavras-chave, ele também estava dizendo que era ótimo. Então, para a quantidade de palavras que eu tenho no meu texto, 22 ali ele estava dizendo que estava ótimo. Então, não sei, eu vou colocar 18, como eu já falei, né? Então, vá aprendendo com essas experiências aí que eu estou te passando aí. A meta description contém a palavra-chave em foco. Então, só recapitulando, né? Eu vou revisar algumas coisas aqui. O que é a meta description? A meta description é exatamente essa partezinha que você está vendo aqui, tá? Que vai, aqui é a minha, como o meu post vai ser visualizado no Google, como ele vai aparecer ali na SERP do Google, na página de resposta ali das pesquisas do Google, né? Então, onde é que está a minha palavra-chave? A minha palavra-chave está aqui, ó, negócio online, certo? Então, a meta description contém a palavra-chave em foco. Então, beleza, estamos falando de palavra-chave, certo? As imagens nessa página contêm atributos alt com a palavra-chave em foco. Então, tanto essa imagem aqui que eu coloquei, certo? Como essas outras imagens que agora eu adicionei dentro do meu post, ó, aqui do entregador e tudo mais. Essa outra aqui com a logo do Facebook. Todas essas aqui têm o atributo alt com a minha palavra-chave nela, certo? Então, você vai precisar se ater a isso aí quando você estiver escrevendo, tá? Então você já aprendeu nos módulos anteriores como fazer isso, né? Então não vou nem mostrar aqui para você, só vou revisar isso aqui para você, ok? As imagens nessa página contém atributo alto, palavra-chave em foco. O título SEO contém a palavra-chave em foco no começo, o que proporciona um melhor posicionamento, uma melhor posição nos buscadores, tá? Então, onde é que isso está? Eu vou clicar aqui para abrir, está aqui o meu título SEO, então ele está aparecendo exatamente aqui, ó, negócio online, o que você precisa saber antes de começar. Então isso é um ponto para mim, né? Isso é o que tem que ter no meu post, né? Falando primeiramente aqui de palavra-chave. A palavra-chave em foco aparece no URL desta página, então ela está aparecendo na URL, né? Onde é que está a nossa URL aqui? Nosso URL está aqui, a palavra-chave ela está aparecendo aqui, negócio online, né? Então, se eu abrir esse post aqui para mim ver, eu vou ver ali a minha palavra-chave. Então, estou cumprindo aí com estes critérios aí que são importantes quando eu for escrever um post, né? A palavra-chave em foco aparece na URL, a palavra-chave aparece em 4 de 8 títulos do post. Então, o que eu coloquei aqui? Na realidade, eu já aumentei um aqui, certo? Já está aparecendo em 5. Então, onde é que eu estou vendo essa palavra-chave? Está aqui, ó, definindo o tipo de negócio online e o nicho. Então, está aqui sublinhado em verde, né? Vamos para o próximo título maior aí, grande. A estrutura certa para o seu negócio online. Então, está aparecendo aí. Então, tudo isso é positivo, elaborando um plano completo para o seu negócio online. Agora, quanto mais eu puder também colocar aqui para frente, puxar aqui para frente, melhor, tá? Só que isso eu vou fazendo à medida que eu for testando. Então, está aparecendo aí. Eu não quis abusar também, colocar em todos os subtópicos aqui, né? As pessoas se interessam pelo seu
para o seu negócio online, por exemplo, né? Sua ideia de negócio online, aqui já tem, né? Aqui está aparecendo, mas eu poderia ter colocado em vários outros subtítulos aqui também, mas eu tive medo de abusar da palavra-chave e me complicar com o Google, tá? Então, coloquei aí pelo menos em todos os subtítulos. Você nunca havia utilizado essa palavra-chave em foco antes, muito bom. Isso aqui foi o que o Yoast SEO me deu, certo? Então, é sempre bom você usar palavras-chave diferentes, alternar essas palavras-chave. Ah, mas e se eu quiser falar muito sobre negócio online? Você pode formar outras palavras-chave aí com outras palavras, tá? Quando a gente fala de palavra-chave, a gente não está falando só de uma palavra só, ou duas palavras, ou três, ou uma coisa curtinha, não. Vai depender de como você queira otimizar. Você tem que pensar na palavra-chave, e essa dica é muito importante, eu acho que eu não dei para você ainda essa dica. Você tem que pensar na palavra-chave da seguinte maneira: o que é que o usuário do meu site vai pesquisar no Google? O que é que o meu cliente vai perguntar no Google, né? É por isso que headlines também, que eu não falei para você de como fazer isso, como fazer aquilo, elas posicionam bem nos mecanismos de pesquisa. Por quê? Porque é meio que como uma pessoa já pesquisando lá, né? Como consertar minha televisão, como consertar o meu rádio, como limpar um forno da minha casa. Então, é meio que previsível, né? Então, por exemplo, se você criar uma palavra-chave como fazer pipoca, como a gente já falou nos módulos anteriores, isso é uma palavra-chave, né? Enfim, então eu nunca havia utilizado essa palavra-chave e isso é muito bom, tá? Isso aqui conclui aqui o que eu ia falar ou revisar sobre palavra-chave